Olá, eu sou o Ludgero Neto e este é o Theo Media Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Essa semana temos mais um programa falando sobre cosmovisão cristã. E obviamente você segura um segundinho aí e depois da nossa vinheta eu vou apresentar para vocês o tema e os nossos convidados. Fica aí conosco. Bom, para começar, e a gente gosta de dar esse gostinho, né? E apresentando os convidados aos poucos, eu chamei para me ajudar aqui no programa de hoje o meu querido amigo Júlio Pardo, né? Júlio, você está aqui com a gente de novo e o Júlio agora já está assim de co-host, né? Já veio pronto para a luta, né? Para o enfrentamento, já veio até preparado para um futebol americano. Exatamente, né? para dar uns tackles. Uns tackles aqui. Uns tecos e uns pitacos, ou uns tackles mesmo. Uns tackles, exatamente. Mas Júlio é nosso amigo, já foi colaborador da Comev por um bom tempo e já vai se tornando o cara que eu chamo para a área de cosmovisão cristã. Júlio, obrigado por estar participando conosco mais uma vez. Prazer é todo meu. Muito feliz de estar aqui de novo, poder conversar sobre cosmovisão cristã, conversar sobre Bíblia, arte, é sempre muito bom. Então, estou feliz demais de poder falar disso. Isso. Massa. Hoje nós vamos falar sobre moda. E como nem eu, nem o Júlio somos os caras do métier, né? Exatamente. Júlio, aquela sua temporada de São Paulo Fashion Week já acabou, né? Não. Minha esposa pode confirmar que eu não entendo de moda. Então pronto. Mas, na verdade, esse programa foi todo bolado por causa da amizade que eu tenho com o nosso convidado de hoje, que é o Fábio Henrique Cavalcante. Fábio Henrique Cavalcante, ele é o criador e dono de uma empresa de moda cristã, cristocêntrica, que é a Hora. Fábio é meu amigo lá de João Pessoa e nós saímos de João Pessoa para gravar aqui em São Paulo. Então, Fábio, muito obrigado por estar aqui conosco. Privilégio bater esse papo com você hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente é um privilégio poder falar sobre Deus, né? Sobre aquilo que eu acredito e sobre o meu negócio. Agradeço demais o convite e espero que seja um bate-papo muito descontraído e interessante e engrandecedor para mim também. Ok, então nós vamos falar sobre o seu negócio, seu business, seu empreendimento, que tem um foco em comunicar através do seu trabalho, da sua arte, a fé que você tem em Cristo Jesus. Sim. Conta pra gente aí, o pessoal está nos ouvindo, nos assistindo, conta pra gente o que é a sua empresa, o que você fez, dá um pouquinho, né, um briefing assim pra galera conhecer melhor você e o seu trabalho. Tá. A empresa se chama Hora. É uma empresa que eu costumo dizer que eu tenho o privilégio de poder falar sobre o que eu acredito através do meu trabalho. E eu escolhi, na verdade, me veio a coisa da ideia, né? Não foi uma coisa matutada, né? Não pensei durante muito tempo para poder fazer isso, até porque quando a Hora surgiu na minha vida, eu tinha uma vida completamente desajustada. E a empresa ela acabou me direcionando para um caminho mais de busca pelo que eu acredito hoje, né? Então, a Hora ela me veio há 10 anos atrás, né? Eu estava num evento, me chamaram para um evento na igreja e era um retiro de carnaval. Eu fui porque tinha muita gente conhecida. Você não era crente nada, na época, não era né? nada. Só fui. Foi só na amizade, né? Fui lá. E aí, num momento de oração, a pessoa que estava conduzindo fez uma pergunta: o que você pediria se você estivesse na frente de Deus? E eu sou publicitário, eu tinha acabado de sair do mercado para trabalhar com meu pai no segmento de seguros, que não tem absolutamente nada a ver comigo. É aquela coisa mais burocrática, né? E eu sempre trabalhei com criação.
E eu tava meio sem saber. Pô, continuo com meu pai, tava legal financeiramente, mas não tava bom para mim. Ou eu volto para a agência. Não sei o que é que eu faço. E quando a pessoa fez essa pergunta, o que é que você pediria para Deus se estivesse na frente dele? Sabe quando você pede assim, tá, se é para pedir, vou falar, sem muita noção do que eu estava fazendo. E eu pedi para Deus direcionar minha vida profissional. E foi muito interessante como, na mesma hora, as inspirações começaram a surgir na minha mente. E era uma coisa muito clara. Fazer uma marca de roupa com foco cristão. Só que eu não era exemplo, não era... Você não era cristão? Não era cristão. Você não era convertido? Não estava na igreja, não fazia nada. E não tinha noção de moda. Publicitário. Tá, tudo bem. Trabalhava com criação, mas... tinha a menor noção do que era aquilo. Trabalhava em agência de publicidade, fazendo artigo de propaganda, essas coisas, campanha publicitária. Exato. Não confeccionando roupa. Exato. Né? Um universo completamente diferente. Daí eu voltei para casa, sentei no computador e em algumas horas, umas 3, 4 horas, eu consegui fazer um esboço do plano de negócio, o layout do site, a marca, a primeira coleção. Tudo muito redondo. E, nesse momento, eu tive a noção de que não tinha partido de mim aquilo ali. Realmente tinha sido uma inspiração divina. E eu vi como uma chance até de eu voltar meus olhos para Cristo. Mostrei meus pais, na época eu não era casado. Meus pais acharam a ideia fantástica. E aí... aos poucos eu fui tirando a ideia do papel e fazendo o negócio rodar, né? Mas foi um processo lento no começo. Fui fazer, depois que a empresa já estava aberta, eu fui fazer uma pós-graduação em moda para entender um pouco mais esse universo. E eu sempre digo que todo o processo de criação da empresa, ele é um processo assim de reflexão pessoal. Como sou eu que desenvolvo as artes, as estampas, das camisetas, é um processo que eu procuro fazer assim, como uma espécie de retiro espiritual, sabe? Uhum. Eu preciso estar abastecido da palavra, eu preciso estar em oração, eu preciso estar mais perto de Deus o máximo possível para poder desenvolver aquelas coleções. E assim tem sido. Hoje a empresa está com 9 anos, temos uma loja física e também uma loja online. Agora, vamos voltar um pouquinho, porque você não era nem... Você já deixou claro que você não era crente nem casado. E como é que tá hoje? Hoje... Eu te conheço, então eu vou ficar segurando aqui. Ô, Júlio, pô, o cara nem crente tá aqui com a gente, não. Não, hoje sim, me converti, me batizei, sou casado. Me converti mesmo por interferência da família da minha esposa. Uhum. Meu sogro me convidou um dia para ir na igreja. Vamos lá no culto. Eu fui meio... fazer uma média com ele, né? Sei lá, vou lá. Só que quando eu fui a primeira vez, sabe quando você vai cheio de rejeição, mas algo lhe toca e qualquer coisa que você ouve dá vontade de chorar? Pronto. Eu fui assim, minha primeira vez na igreja, a música eu já estava com vontade de chorar, a pregação eu estava com vontade de chorar, e eu me controlando. Disse, poxa, não posso dar esse vexame aqui, né? Uhum. Mas foi uma história, assim, muito legal, porque eu acabei me envolvendo muito na igreja, chegando ao ponto até de eu começar a prestar serviços na igreja, ministerial. Comecei a trabalhar no setor de comunicação da igreja, coordenei o setor de comunicação da igreja, passei 4 anos assim, bem focado lá, e tocando a empresa em paralelo. Uhum. E quando eu conheci Nicole, a gente... Antes de eu trabalhar na igreja, eu trabalhava no governo do estado. Uhum. E eu sempre conto essa história, como eu conheci. Ela entrou na minha sala
Eu tava trabalhando, eu olhei, ela saiu, falou com o meu chefe, aí eu olhei para os caras, eu disse, quem é essa mulher? Aí, não, é Nicole, eu disse, eu vou casar com ela. E dito e feito. 3 meses depois disso aí, a gente tava marcando igreja para casar. Opa, essa profecia foi forte. Foi rapidão. E aí, hoje, a gente vai completar 10 anos de casado, temos um filho de 5 anos, Pedro, que é uma bênção na vida da gente, é uma criança muito especial, que também tem já suas experiências com Deus. A gente tenta reforçar isso nele a todo instante. Ele é um milagre de vida. Então é isso, assim, tanto igreja, para mim tá tudo muito interligado, porque parece que quando eu conheci Nicole, as coisas começaram a fluir, né? Abri empresa, casei e sabe, as coisas foram ganhando um corpo diferente. Eu acredito que quando a gente oferece o nosso sim, né, no casamento, eu acho que Deus ele vai abrindo algumas portas pra gente, né? Vai abençoando a gente. E é isso. Ah, que massa. Eu falei que eu trouxe o Júlio aqui porque ele é nosso especialista em cosmovisão cristã, né? E sou testemunha, que marcar casamento traz bênçãos. Não sei como é que acontece, eu não tenho base bíblica nenhuma pra dizer como isso... Mas que acontece alguma coisa... Olha, se você não tem base bíblica, eu só te peço pra não falar heresia, tá? Mas, Júlio, uma das coisas que a gente tem sempre falado, né? Eu até conversei com você antes da gente gravar, tá? Antes da gente chamar o Fábio, era sobre como é que funciona isso. Eu lembro que uma das coisas que mais me motivou por ser amigo do Fábio, trazê-lo aqui, foi que uma vez eu estava vendo as pessoas na internet, no Instagram da empresa dele, criticando ele por estar ganhando dinheiro com a fé dos outros. Como é que um cristão pode trabalhar? É plausível isso? Que os crentes tenham empreendimentos que reflitam a fé, não só por ser boas pessoas ou serem corretos no que fazem, mas também, por exemplo, uma marca que estampa na cara dela a visão da Bíblia, né, e da nossa fé cristã? Olha, eu acho que o nosso mundo hoje, ele é um mercado de ideias, né? As pessoas dizem que as cosmovisões, as visões de mundo, né, é uma grande praça de alimentação, né? Então, todas ali estão disponíveis para você. Então, pensando o mundo dessa forma, inclusive muitos cristãos, eles acham que tudo aquilo que você faz é um grande proselitismo, uma grande propaganda, né? Então, aí, nesse sentido, é muito fácil você confundir uma empresa de moda com a pregação do púlpito, porque, em tese, seria a mesma coisa. Olha, então quer dizer, divulgar o evangelho numa empresa é a mesma coisa que divulgar o evangelho no púlpito? A gente sabe que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Só que na visão de muita gente parece que sim, né? É interessante porque... Então, nesse ponto, aí que vem a pergunta. A pessoa, se é a mesma coisa, é evangelho, é missão, o pastor que prega, o irmão que vai para o Cazaquistão e fazer uma roupa com um versículo, por que o Fábio vai pegar por isso num site, por preço e vender, né? Pois é. E engraçado que, às vezes, nessa mesma queixa, há queixa também, por que esse meio... das artes, ele é tão nefasto, ele é tão ruim para os cristãos que estão ali dentro. Olha, quando a pessoa tenta entrar, você não deixa, não é verdade? Então, como que a gente pode lidar com isso? Eu tô num lugar diferente, né? Apesar de estar ali, não trabalhar com moda especificamente, né? Eu trabalho com arte em algum nível. Então, às vezes, quando a gente vai trabalhar em produções de vídeo, etc., é um meio difícil também, né? É lógico, aqui nós estamos todos entre irmãos, mas muitas vezes a gente não tá. Eu já passei por essa experiência. Não é porque você é um cristão que você só trabalha com cristão. Exato. Então, e assim, e a gente sempre fica nesse dilema, né? Então,
nesse mundo onde a gente está inserido e a gente não pode sair dele, né? Ou pelo menos vai sair em algum momento que não agora, né? A gente tem que entender que a gente precisa, de certa forma, estar presente nele, né? Participar dele sem se corromper por ele. Aí que tá. Não é se afastar do mundo, né? Não é virar monge, entrar no mosteiro. Apesar que no mosteiro eles produzem produtos muito bons também, inclusive. Mas não é se afastar do mundo, mas é viver no mundo, ser presente no mundo e não se corromper pelo mundo. São as duas coisas. Você não é pra você se afastar do mundo, a Bíblia não manda você se afastar do mundo, manda você viver no mundo, mas manda não se corromper. São as duas coisas. É difícil, né? Mas é assim que funciona. Tem que ser, né? É engraçado que lá na loja, às vezes, eu até digo uma coisa, uma brincadeira, eu faço uma brincadeira. Isso aqui não é uma loja, é uma forma de eu falar de Deus através do meu negócio. Quem entra lá, eu falo de Deus. Eu tenho um cliente, pastor, padre, convertido ou não, surfista, malucão, tem de todo tipo. Tem gente que passa na frente, olha a vitrine, acha legal, entra, compra e não sabe que é uma marca cristã. Porque eu procuro também fazer as artes fora daquela caixinha que a gente está acostumado, do Jesus te ama, sabe? Eu procuro fazer as artes mais voltadas para a estética, porque é aquilo que eu trabalho, que eu sei fazer. Então, eu tenho diversos clientes que chegam lá e não identificam aquilo como um produto cristão. Teve um cara que recentemente foi lá com a namorada, escolheu 4 camisetas, foi pagar. Quando ele estava pagando, tem um nome escrito na parede, Ora. Ele olhou, aí ele fez, por que o nome é Ora? Ele já tinha escolhido uma que tinha Seja Feita a Tua Vontade aqui no peito, outra com God. Aí eu disse, por causa de oração, tem a ver com oração. Aí ele, essa marca é crente? Aí eu falei, é uma marca cristã, a gente fala sobre fé. Ele disse, cara, não tinha me tocado nisso. Então, de certa forma, eu acho isso legal. Porque eu estou me comunicando com um cara que não tem o entendimento e que, às vezes, se ele tivesse esse entendimento de primeira, poderia gerar uma barreira. Se fosse ali uma loja do surfista, né? Porque a gente falou Ora Surfing, é moda surf, camiseta. A gente vai falar mais sobre isso, porque eu sou fã dessa marca e as camisetas são, assim, top. Eu nunca fui na loja do Fábio, a gente encontra pra caramba, não passo na loja dele. E eu não passo porque eu sei, senão eu vou deixar uma grana preta lá dentro. Outro dia minha esposa pegou uma camiseta minha que tava furado, né? E ela tem a mania, ela põe o dedo bem no furo e vai puxando assim, e ela fala em inglês, it's time to say goodbye. Tipo assim, é hora de dizer tchau. E o problema é que minhas meninas, uma de 6 e a de 5, agora elas me pegam com a roupa furadinha, que são aquelas mais gostosas, né? Elas enfiam o dedo, Daddy, it's time to say goodbye. E o furo não precisa nem ser tão grande agora. Aí eu virei pra ela e falei assim, meu bem, a próxima camisa que você furar, eu vou comprar umas 5 lá no Fábio, porque elas não furam, elas não estragam. Ela falou, beleza, meu bem, no Fábio pode ir. Mas uma coisa que a gente sabe é que, tipo assim, se você colocasse, tipo assim, loja evangélica, realmente... Moda gospel. Moda né? gospel. Moda gospel, Ia atrair muita gente de outra linha e muita gente ia passar nem entrar. O que eu vejo, o cara que é cristão, ele compra porque ele entende. Ele vê, ele consegue captar a mensagem. O que não é cristão, ele vai comprar porque acha legal o produto. O produto é bom. O design, ele acaba atraindo os dois públicos. E eu acho que comercialmente isso é legal, é interessante. Mas é aquilo que eu estava falando. Quem entra lá, eu falo sobre Deus. Poxa, já teve casos assim muito malucos lá dentro da loja. Um cara entrou uma vez, o cara de uma banda de rock, foi lá porque ele teve uma indicação. Ele foi lá na loja para pedir patrocínio. Aí ele começou a conversar e eu percebi que ele não tinha noção do que era a marca. Aí eu comecei a falar sobre a marca, comecei a falar sobre Deus. Aí ele, poxa, legal. E aí a gente começou a falar sobre coisas da vida,
deu 5 minutos de conversa, ele estava desabafando sobre a vida dele comigo. Isso acontece muito lá na loja. Não sei se o ambiente é propício, não sei se é porque eu fico conversando Quando muito as com os pessoas clientes. acho que se descobrem quando você fala assim, não, eu sou cristão, eu creio em Jesus, a minha marca é para a glória de Deus. Aí a pessoa fala assim, então eu posso finalmente abrir meu coração. É quase que o Fábio virou um pastor, né? Quase. O cristão é um imã, né? Eu lembro na faculdade que eu tinha professores que no intervalo me chamavam de canto. Olha, eu tô com problema no meu casamento. Eu com 18 anos de idade nem tinha bagagem. Não era nem casado. Não era nem casado, né? Eu tinha 3 anos de conversão, assim. Os caras, quem é o crente da turma? Porque era o único que falava abertamente que era crente, era eu. Então os caras chegavam, tô com um problema. Então eu falava assim, mas por que, né? Perguntavam pra mim, né? Tem uma coisa do imã, né? Mas é muito... Eu acho isso muito legal. Esse cara mesmo, ele conversou, ele disse, porra, eu tô com a mala no meu carro. Eu acabei de sair de casa. Briguei com minha esposa, não vou voltar para casa. Aí pensa, velho, você tem uma filha. Como é que era o começo do casamento de vocês? Era legal? Ele disse, era muito legal, tal. E aí ele deixou sinalizar que existia um atrito pela profissão dele. Saía muito pra noite, a mulher tinha ciúme, aquela coisa. E eu comecei a conversar, dei uns conselhos, que ele começou a chorar lá na loja, aquela coisa, que é uma aguinha e tal. Enfim, ele foi para casa, depois ele mandou uma mensagem para mim no Instagram da loja. Ele disse, cara, muito obrigado pela conversa que a gente teve. Eu resolvi não sair de casa. E isso para mim eu acho que é o resumo da marca. Por que a marca existe? É para falar sobre Deus, é para impactar a vida das pessoas. Se não fosse assim, não teria sentido. Tem um pastor em inglês, que eu gosto muito dele, o nome dele é Rick Tice. E ele tem uns dizeres sobre evangelismo para mim que deveriam ser os mais básicos, mas são tão básicos às vezes que a gente não percebe, esquece, então quando ele fala é revolucionário. Ele fala assim, você já pensou que quando você abre um business, abre uma empresa, que naquela rua de lojas a mais importante é a sua? Você já pensou que quando você se muda para um condomínio de apartamentos, o apartamento mais importante, a pessoa mais importante do condomínio é você? Aí ele fala, por quê? Porque você é um servo de Deus ali. Então a gente às vezes fica esperando que as pessoas vão até a igreja e tal, e realmente os pastores são homens usados por Deus para pregar o evangelho. Mas os crentes têm que estar na rua, no mercado, na sua profissão. Você não inventou uma coisa. Claro que você falou que você criou uma empresa, mas você pegou a sua profissão, estudou, criou uma empresa para sustentar a sua casa. E com isso, você aproveita e usa pontes para comunicar com as pessoas e comunicar a sua fé às pessoas. Exato. E é gratificante você poder falar de Deus abertamente dentro do seu estabelecimento. E a gente sabe que hoje não é tão fácil, né? A gente poder falar de Deus abertamente. E tem lugares que você não tem a menor condição de falar que você é cristão, porque vão acabar lhe tratando mal, né? Então, a gente tem que buscar estratégias para poder falar sobre a nossa fé. E aí eu acho que a criatividade entra de forma muito forte. A gente tem que buscar as maneiras mais interessantes para falar sobre Deus. E você citou aquele exemplo das pessoas falando sobre o negócio. Um caso específico de uma pessoa que mandou uma mensagem no direct dizendo o que é que você acha de alguém que usa a sua empresa para explorar a fé dos outros. Eu disse, poxa, você não tem a menor noção do que se trata a empresa para estar falando isso. Outra vez, na pandemia, eu produzi máscaras com Livrai-me do Mal. As máscaras, bem legal, teve uma saída, eu vendi mais de 2.000 máscaras, foi bem legal, foi o que sustentou a empresa na época da pandemia. E aí teve um cara que mandou uma mensagem, como vocês são uma empresa cristã, você não deveria estar vendendo as máscaras na pandemia, tem muita gente morrendo, era para você doar as máscaras. Aí eu disse, cara, a gente até tá doando,
Porque no começo eu fazia cada 2 máscaras vendidas, eu doava uma. Mas eu não tenho a menor possibilidade de doar 100% das máscaras. Como é que eu faço? Como é que eu consigo produzir isso? Ou seja, bem na pandemia, quando sua loja física está fechada. E o cara não tinha ideia. E quando eu falei, eu disse, cara, tá difícil para as empresas se manterem. Minha loja tá fechada. Passei 120 dias com a loja fechada. Aí ele pediu desculpas. Não sabia dessa realidade. Porque às vezes a pessoa, quando não é empreendedor, quando não tem um negócio, ele não tem noção de como é que funciona. Ele só acha que é possível uma empresa que é capitalista poder doar ou fazer coisas para a população, e não funciona assim. É preciso ter cautela. Se eu fosse fazer isso, eu tinha quebrado na pandemia, né? Minha empresa ia ter falido. Então, às vezes existe uma distorção, mas não é generalizada. Pelo contrário, eu percebo uma aceitação muito maior do que rejeição. Lógico que internet a gente sabe que tem... Você abre para tudo, né? Tem todo mundo para dar pitaco, para falar coisas, sempre vai ter. Mas a grande maioria acha interessante. A coisa de ter um negócio para falar sobre Deus, e as pessoas vão lá, procuram e falam para outras pessoas sobre o propósito da marca. Isso é muito legal. Muitas pessoas vão para lá e perguntam como é que a empresa surgiu. Por que unir moda ao evangelismo? Por que a coisa de uma moda surfwear? Por quê? Como é que você pegou o cristão e está vendendo roupa para surfista? Ou seja, bermuda de ir para a praia com tema bíblico. Tem a cruzinha lá e tal. Sempre tem. O Júlio, eu queria aproveitar para você levantar. O Júlio trouxe um material bom aqui para você indicar, sim. E eu queria fazer umas perguntas nessa área para a gente continuar conduzindo, mas vai ficar depois do break, tá? Segura tua onda aí, que a gente vai para um break. Você tá ouvindo a gente? Não dá pause agora não, é para continuar. Vou segurar a onda de shorts de surf. Já que a gente tá falando de surfwear, segura a onda aí, Júlio. A gente já volta, galera. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça a Telmídia, uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Então, voltamos. Você não deu pause, continua ouvindo aí o nosso cast. E o Júlio, a gente falando sobre essa questão de uso da arte, né? A relação da arte com a fé. E o Júlio aproveitou e já trouxe 2 livros aí de um autor que é, tipo assim, uma sumidade. De 2 autores. Você trouxe de 2, foi? 2, eu trouxe do Huckmacher e do Francis Schaeffer. Ok, então os 2 são feras. O Schaeffer é o papa do negócio, né? Apesar que não. Eu vou dizer o seguinte, o Schaeffer aprendeu com o Huckmacher. Não, então, gente, misericórdia. Corta o que eu falei, brincadeira, corta não, mantém aí. Mas é porque são duas pessoas que hoje em dia, para pessoal que tem estudado sobre isso, na área de teologia, de cosmovisão cristã, são 2 nomes muito fortes, né? Fala um pouquinho sobre esses livros que você trouxe, por que você escolheu indicar isso para a galera que está ouvindo a gente. Legal demais. Então, bom, os 2 livros que eu gostaria de indicar para falar um pouco sobre isso, é o primeiro que chama-se A Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer. Qual editora? É a editora Ultimato. As duas são? Os dois são da editora Ultimato, isso. A Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer. E o segundo é esse do Hans Huckmacher, que é um autor holandês, que a arte não precisa de justificativa. Esse aqui, na verdade, é uma proposição de uma tese dele, que é bem legal, que, aliás, é muito... ele é desenvolvida pelo Francis Schaeffer, inclusive. O Huckmacher é meio que o cara que dá os insights sobre arte pro Francis Schaeffer. Para quem já está inserido no assunto, quer saber ainda mais sobre arte, o Huckmacher tem um livro de estética filosófica da pesada, para quem tá afim de esquentar a cabeça e derreter o cérebro. Tem também.
mas esses aqui são mais básicos. O Arte e a Bíblia, ele fala qual a relação da arte da Bíblia, é exatamente isso, ele traz textos bíblicos, como que um cristão pode pensar biblicamente sobre a arte, como o cristão pode fazer arte no mundo. Ele é um livro muito prático. Eu acho que todo cristão que trabalha com arte deveria, pelo menos, dar uma chance para esse livro aqui do Francis Schaeffer. E o segundo, do Huckmacher, ele traz, inclusive, uma pergunta que a gente pode até entrar aqui. A gente falou que a gente pode usar a arte enquanto cristão para impactar o mundo, para falar sobre o evangelho. Mas o cristão pode produzir arte sem necessariamente ter como principal objetivo evangelizar? E ele vai dizer que sim. Concordo. E aí ele vai dizer, a arte não precisa de uma justificativa para fazer. E ele vai dizer que essa tese, inclusive, não vale só para o cristão. Ela vale para todos os artistas. Vou dar um exemplo. Quando a gente está vendo um filme, uma novela, uma série de TV... Novela não, né? Porque se você assiste novela... Então, o Júlio acabou de entregar que é noveleiro. Não. A última novela que eu assisti, sei lá qual que foi, não vou nem falar. A última novela que eu assisti Top foi Model. antes de eu... Pantanal. Pantanal. Misericórdia. Gente, não dá... Vai que tem um moleque que vai querer descobrir o que é isso que a gente tá falando, vai assistir essas porcarias. Tá bom. Eu parei de assistir novela quando eu casei, que minha mulher proibiu. Mas enfim, quando a gente tá assistindo alguma coisa... E sabe quando a gente tá naquele momento que a pessoa... Parece que o personagem sai e entra a boca do autor te fazendo uma propaganda? O cara dá uma lição de moral, te dá uma... Você fica até incomodado, você fala assim, eu só queria assistir um filme. Então ele fala um pouco disso, que isso incomoda. Então, às vezes, só o fato da gente fazer uma arte boa, de qualidade, isso já impacta o mundo. E aí as pessoas vão procurar saber sobre o que você acredita, né? Enfim, é uma... Então, a gente poderia até, nisso que você está falando, Júlio, falar o seguinte: pelo fato de ter uma consciência cristã plena da minha fé, eu não tenho obrigação de escrever as coisas da fé em tudo que eu ponho. Exatamente. Mas qualidade, beleza, estética, isso adorna quem tem uma fé genuína. Ah, sim. E a gente sabe que um Deus é um Deus que preza pela beleza, pela ordem, né? É curioso porque... Quando a gente... Quem é seminarista, né? Você, Lodieiro, que lembra das aulas de grego, né? Ah, não, eu não lembro não, faz tempo. Quando vai falar sobre criação e tal, a palavra que se usa é cosmos, né? E cosmos é também, em grego, significa ordem. Então, há uma relação muito grande entre ordem e criação de Deus. Então, na cabeça, inclusive na mentalidade grega, que nem é uma cosmovisão cristã, era uma relação muito grande. Aquilo que é ordenado, é criado, é feito, é belo. Daí que vem a palavra, por exemplo, cosmético, né? Que é aquilo que bota o caos em ordem. Pois o que você tá falando, eu nem escutava, não lembro muito das aulas de grego, mas eram as aulas de teologia sistemática, que era o meu pai que dava, e ele dava como é a história do pensamento cristão. Aí ele falava sobre cosmos, e ele sempre dava exemplo do cosmético. Médico, que bota o caos em ordem. Bota o caos em ordem. Mas é isso, né? Então a gente tem essa ideia, né, de que Deus ele cria as coisas ordenadas e belas, né? Eu falando sobre isso, só para poder até passar pro Fábio, né, que é a nossa atração aí. Não, vai lá, eu tô aprendendo aqui. Eu lembrei de um texto bíblico muito interessante, que é de Êxodo 28, 31, que diz assim: é Deus dando as instruções sobre as vestes sacerdotais no templo. E ele diz o seguinte: faça também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de pano azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura será arrematada com a abertura de uma gola para que não se rasgue. Então, ou seja, já tem uma qualidade. Mas aí, no versículo seguinte, que eu acho que é o que a gente pode conversar aqui melhor, diz o seguinte: em toda a borda da sobrepeliz, coloque romãs de pano azul, púrpura e carmesim, e sininhos de ouro no meio delas. Eu vou fazer uma pergunta. Você já viu uma romã? Na festa de final de ano novo. Não, eu já vi até árvore de romã. Não, romã e tal. Você já viu uma romã azul? Não. Eu nunca vi. Você já viu uma romã azul? Eu nunca vi. Mas por que Deus pede pra fazer uma romã de cor azul que não existe numa coisa que é sagrada, que tá ali envolvendo ali aquilo que é santificado, né? Então a gente até conversou um pouquinho sobre isso antes, né? De que é possível transcender a realidade, criar coisas que não estão na nossa realidade, né? Ou seja, Deus, ele pede para que se faça isso. Olha, isso aqui é o mundo criado, mas você pode transcender. Você pode fazer uma romã de outra cor. Você não precisa fazer do jeito que eu fiz.
né? Você pode desenhar um morango laranja, entendeu? Você pode transcender. Há uma permissão de Deus para que você transcenda aquilo que existe e crie a partir daquilo que já foi criado por ele, né? É uma espécie de imitação de Deus, né? Assim como Deus cria todas as coisas, né? A diferença é que a gente não cria a partir do nada, né? Só Isso. Deus faz isso. Mas a gente consegue pegar e transformar aquilo além, a gente pode ir além. E aí a gente coloca a nossa marca, né? Então, ou seja, há um incentivo de Deus para que a gente ponha a nossa marca nas nossas criações. Porque, por exemplo, uma das coisas que... Então, já vou jogar essa, porque, como eu disse, eu sei, né? Eu e o Fábio, a gente tem o privilégio de trocar essa ideia na beira-mar, entendeu? Ah, entendi. Tipo... Igual a gente aqui. Aqui em São A Paulo. gente tem esse privilégio e tal, né? Mas o Fábio, por exemplo, quando ele pega um tema para a coleção que ele vai lançar, ele não vem na Bíblia todos os designs da roupa. Não vem para você, não é mesmo, Fábio? Você não recebe. Deus não chega para o Fábio e fala assim: ei, servo meu, faça o traço dessa cor, né? Não é assim. Mas você tem uma história muito massa. Você falou da coleção atual, né? Que você estava, tipo assim, a criatividade a zero e estava orando sobre isso. Conta para o pessoal que está ouvindo. Como é que foi essa da atual coleção? Essa daí foi o tema que foi escolhido, foi muito legal porque foi mais uma vez uma resposta de oração, né? Eu estava tentando fazer, e aí a vida do empreendedor é muito louca, e quando eu tenho algum problema, poxa, preciso vender mais, ou alguma coisa na família, alguém adoeceu, isso afeta a minha criatividade. Claro. É a primeira coisa que... Até porque vamos lembrar aqui para o pessoal que está nos ouvindo, você é o proprietário, você fica na loja trabalhando, e você é o que faz a parte de criação, Isso. produção, tipo assim, você trabalha em todas as pontas, você é um microempresário brasileiro, Saca, você trabalha corta, em levanta, todas as pontas. vai lá. Então, se teu filho está doente, se tua mulher passou mal, você teve que ir com teu pai para o hospital, isso vai avacalhar o seu trabalho total. E não só a rotina, mas a criatividade, que é o principal, né? Nesse caso da concepção das estampas. E aí eu travei, assim, de forma absurda, e pesquisava e orava, Senhor, me dá um direcionamento, eu preciso fechar a coleção, porque o prazo já está indo embora, tem que produzir as peças, não dá mais. E, cara, o prazo que eu tinha final era terça-feira. Na sexta-feira, fechei o computador. Não sei, segunda-feira aparece alguma ideia. E eu tinha que simplesmente produzir 10 estampas. E eu tinha feito umas 3, mas que não tinha conexão, sabe? E assim, tentando mesmo. E aí eu fui para a igreja. E no caminho da igreja, não foi realmente um pedido mesmo. Senhor, me dá, não. A preocupação e eu aquela coisa, Deus, eu preciso de uma resposta tua, eu preciso de um direcionamento. Indo para a igreja, cheguei na igreja, a pregação foi toda com base na parábola do semeador. E aí, quando a pregação começou, a primeira frase que eu vi, eu disse, dá uma estampa. Aí peguei o celular, aí já comecei a anotar. Cara, inclusive, as estampas que eu tinha feito anteriormente casaram no tema, e eu já tinha 2, 3, e consegui produzir as outras na segunda-feira, e fluiu. Então, foi uma resposta, foi muito difícil, porque você acaba se cobrando muito, né? Senhor, me dá uma resposta, eu preciso da tua ajuda. E o que é que eu estou fazendo que não está vindo? Porque o Senhor não está falando, me ajuda. Então, você se cobra e é um processo que acaba sendo meio difícil. Mas já teve casos, eu no banheiro, tomando banho, tinha acabado de lançar uma coleção, então não estava com a mente maquinando. É o poder do banho, né? No banho sempre fez banho as é a melhores melhor coisa. Tem o banho e tem aquela caminhada também.
Não, o banho pra mim é imbatível, cara. O banho eu também acho. O banho eu tenho imbatível. muitas Pra mim é andar. ideias no banho. E olha que eu não Aí eu ando muito, escreve no não. box. Na mesma hora eu chamei a minha esposa, eu disse, amor, pega uma caneta e um papel. Ela foi lá, disse, pô, anota. Vai lá, estampa assim, segunda estampa desse jeito, terceira estampa. Umas 7 estampas. Essa que você tá falando do banho, né? Essa foi a do banho. A primeira que eu tinha te perguntado é A aquela primeira foi da pregação. Isso, que foi da E é pregação. porque eu tava querendo falar exatamente isso, que tipo, você ouviu uma pregação, aquilo é sua fé, o pastor pregou a palavra de Deus e tal. Mas quem voltou para casa, mesmo tendo essa resposta de Deus, e teve que fazer, foi você ainda. Né? Não é que você foi para a igreja, orou e abriu um computador Tava e tá lá, assim, prontinho. olha, um e-mail assim, ó, revelação divina. Toma seu material pronto. Você continua trabalhando. Sim. E continua trabalho produzindo. árduo, né? Porque também, mesmo com a ideia, você idealiza muitas vezes a coisa, mas para executar, às vezes aquela ideia que você teve no papel ela não funciona, ou você não consegue fazer exatamente como pensou, então você tem que ajustar. É um trabalho que é suado mesmo. Então, eu sempre tento produzir de forma antecipada. Eu não deixo para em cima da hora. Outro caso de uma época que travou muito, mas isso aí eu vi que foi um livramento, foi a coleção que eu ia lançar no começo do ano. Qual foi o ano da pandemia? 20. Foi 11 de março de 2020. Decorou bem. O dia em que a Terra parou. Não, só um parênteses aqui, porque eu trabalho numa missão, né, que é o Prega a Palavra, e a gente trabalhou o ano de 19 inteiro para receber no Brasil um summit com líderes de missões parceiras, e a gente, no dia 10 de março de 20, chegaram 120 pastores de 30 países diferentes. E no primeiro dia do evento, foi o dia 11 de março. E aí a primeira notícia no café da manhã era que a OMS declara a pandemia. Então a gente, agora vamos levar esses caras embora. Foi uma loucura, por isso que eu decorei. E você teve um livramento disso. Foi, total, porque nesse caso eu também travei. O ano de 2019 foi muito bom. Em dezembro eu idealizei vender X, vendi 3X. Foi assim muito, muito bom. Então, comecei 2020 animadaço. Agora, né? Vou lá, agora vai bombar. Vamos lá, vamos embora. Tal. Agora eu se consagro. E aí, eu vou fazer a maior coleção de todas agora, com mais produtos, com mais estampas, com várias ideias. E aí começou a travar. Passou janeiro, não saiu. Fevereiro, não saiu. Aí Nicole, minha esposa, né? Amor, você tem que concluir isso logo. Não dá mais para esperar. A gente tem que lançar a coleção nova. Eu disse, mas não tá saindo. Março, nada. Aí trava a pandemia. E aí eu disse, obrigado, meu Deus. Porque se eu tivesse feito o que eu tava pensando em fazer... Você tinha que ter investido uma grana para produzir. Eu teria, cara, me sobrecarregado de contas. Eu não ia ter condição de honrar com os compromissos que eu ia pegar naquele momento. Então, eu vi que Deus me pausou naquele momento. Ó, segura aí, você está insistindo, mas calma. Não é agora. Quando veio a pandemia, aí pronto. Poxa, foi assim uma loucura. Que loja fechada, eu acreditei que ia dar 10 dias. Não, eu vou viajar, vou para casa da família, no interior, no campo, tá? Vamos ficar lá. A gente teve uma visão romântica nisso, né? Vamos descansar, é férias. Eu falei assim, não, eu vou passar... Foi por isso que a gente mudou para João Pessoa, né? Foi nessa época? Foi na época, a gente mudou em abril. A gente tinha passado 36 dias trancado no apartamento, né? Só eu saía e tal... Juliana descia com as crianças algumas vezes para tomar sol à tarde. Aí João Pessoa estava mais sossegado, né? Menos casos, mais liberdade com a família. Então a gente foi para passar férias. Não, nós vamos ficar 40 dias de praia, Estamos lá até hoje. Porque era meio romântico. Né? Foi complicado, mas estamos aí, seguindo. Júlio, uma das coisas que a gente estava até trocando uma ideia aqui antes, quando estava fazendo o setting aqui, né, acertando as coisas,
E eu me lembrei, né, aquela história que é atribuída a Martinho Lutero, né? E como não ouvi de Lutero, eu sempre digo atribuída, né? Todo mundo diz que é isso, eu não estou discordando, né? Mas que, então, a história que seria de um irmão da igreja, né? Lá de Martinho Lutero, e ele era sapateiro. E aí, então, ele foi perguntar, agora, eu sou crente, o que eu faço, né? Tipo, quase que a ideia é que o cara vai romper com tudo, deixar a vida dele de sapateiro e vai ser pastor, né? E a pergunta dele, o que eu faço? E Martinho Lutero teria dito para ele, falou assim, faça o melhor sapato, seja o melhor sapateiro, né? Então, como é que a gente usa essa ilustração, né, verídica da história de Lutero para aplicar na nossa vida também de coisas que aparentemente não são religiosas, mas o nosso trabalho, no empreendimento, na loja, etc., são comuns. Espera eu voltar do break e engole seco essa daí e me responde assim que eu voltar. Fica aí que o Júlio Pardo vai te responder essa daí também. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça Telmídia. Uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Bom, voltamos e antes da gente ir para o nosso intervalozinho aqui, eu joguei uma pergunta para o Júlio. Júlio, como é que é isso? Como é que a gente pega essa ilustração, essa história, né, do ensinamento de Lutero ao sapateiro de sua igreja e aplica na nossa vida? Então, como é que define a nossa fé também com aquilo que a gente faz que não seja objetivamente trabalho evangelístico, largar tudo, né? Sou engenheiro, abrir mão de tudo, vou ser missionário na África, esse tipo de coisa. Como a gente faz as coisas ordinárias, comuns, para a glória de Deus? Olha, a primeira coisa é a gente não se apegar à empresa mais do que a gente se apega a Deus, né? Tem um texto até muitas vezes interpretado, não sei se de forma correta, que aquele que um homem rico pergunta para Jesus, né, o que ele precisa fazer, ele fala, venda seus bens, né, e siga-me. Aí ele fala, mas eu tenho que enterrar meu pai ainda, né? Aí é interessante porque o pai não é que o pai dele acabou de morrer, ele precisa só terminar o velório. A ideia de que eu preciso ainda, meu pai precisa morrer, eu ainda preciso estar bem, tranquilo. Não, quando tiver tudo em ordem, aí eu vou, parece algumas pessoas... Quando meu pai morrer e eu como bom filho herdar tudo... Exato. Eu não preciso mais trabalhar, tal, então eu posso ficar só seguindo Jesus. Exato. Né? E não é, e de fato é isso. Jesus pegou no nervo do ídolo dele, né? Você é apegado às suas coisas. Não é que você não precisa ter. Um exemplo é, por exemplo, a igreja de Tessalônica, né? Jesus vai voltar. Vai voltar? Então vamos vender tudo e vamos entrar na neura, né? Uhum. Vamos vender tudo, Jesus vai voltar, então não precisa mais trabalhar. E aí no livro de 2 Tessalonicenses, a gente vê Paulo falando, calma aí, pessoal, não é bem assim. Aí tem duas coisas interessantes, né? Primeiro, vem aquele texto, né? Aquele que não quiser trabalhar também não coma, né? Mas aí ele tá falando o seguinte, olha, esse desespero todo, peraí, você não quer trabalhar? Achando que Jesus vai voltar, mas também então você não pode comer, porque tem alguém pagando a sua comida. E uma outra coisa que é justamente quando ele fala sobre o fim dos tempos, né? Que ele fala do anticristo, aquela coisa toda. Aquele texto tem um propósito, não é para aguçar nossa curiosidade. Como vai ser o anticristo, que roupa que ele vai usar, de que país ele vem, se ele vem da Dinamarca, da Rússia, da China. Não é essa a preocupação de Paulo. Quando Paulo fala assim, calma, o final vai chegar. Enquanto ele não chegar, trabalha, vive. É esse o propósito, é propósito pastoral ali. A escatologia ali tem um recurso pastoral. Uhum. Né? Não é um recurso para aguçar nossa curiosidade, para ficar sabendo como vai ser. É um recurso pastoral. Então, olha, antes do final acontecer, é necessário que aconteça algumas coisas. Então, fica na sua. Trabalha. Quer comer? Trabalha. Faça as suas coisas. Ganhe o seu dinheiro, mas não seja apegado. Não se apegue. Você não pode nem ser lá o
o rico, né, que é apegado às coisas materiais, e nem ser o pessoal de Tessalônica, que vende tudo e só precisa de Jesus. Não é assim também, né? Então, é engraçado porque a Bíblia, ela chama atenção para os dois extremos. Não é nenhuma coisa e nem outra. A gente tem que estar sempre vivendo ali na temperança, no equilíbrio. Né? Isso que é difícil, né? Se fosse fácil, né? Todo mundo fazia, né? Se fosse fácil, ia ser... Se fosse fácil, eu não perguntava pro Júlio, né? Mas eu acho que é muito importante para o pessoal que está nos ouvindo, né? Porque também não é simplesmente falar que eu vou abrir agora uma empresa e vou colocar a minha fé numa estampa, tal. Até eu falei que o comentário é bem assim generalizado, mas muitas vezes, enquanto pastor, missionário, a gente vai em vários eventos evangélicos, congressos, pregações, palestras, e me entristece muito quando a gente vê pessoas que estão produzindo coisas, entre aspas, em nome de Deus, para a glória de Jesus, e são de péssima qualidade. Então, do mesmo jeito que o sapateiro não precisa fazer um sapato gospel, mas ele tem que fazer o melhor sapato, também não é simplesmente falar assim, não, agora um jovem está ouvindo assim, pô, essa pegada do Fábio é massa. Ele fez então para surfista, eu vou fazer para o pessoal de escalada. Não, eu vou começar a fazer para ciclista, skatista evangélico. Mas tem a questão do trabalho, do conhecimento, da qualidade, de fazer com excelência, né? Senão você começa a fazer uma marca aí a hora, tal, põe o versículo e aquela camisa na primeira lavada já está desbotando. Que não é que a minha mulher vai chegar, it's time to say goodbye, rapidinho, né? Como é que você tem feito com isso também, Fábio? Como é que você tem colocado a sua fé, a sua visão, cosmovisão cristã, para trabalhar o produto? Qual a importância disso para você? É muito importante. Desde o primeiro momento, eu sempre venho melhorando o produto. A minha primeira coleção, provavelmente tem até alguém que esteja aí assistindo e ouvindo, que seja cliente da hora, tem alguma camiseta da primeira coleção. Mas foi uma coleção que eu precisava dar o start. Eu não entendia muito sobre o que era, mas eu precisava colocar o projeto para andar. Então, não tinha uma qualidade boa, mas eu lancei já com dias contados, sabendo que eu precisava melhorar aquele produto. Porque eu acredito assim, já tem muita força contra, né? O fato de ser uma marca cristã, o fato de ter um posicionamento muito bem definido. Então, eu acabo já partindo um pouco de trás, se eu me comparar com outras marcas que têm um público mais abrangente. Então, eu preciso ter uma qualidade muito boa, eu preciso ter um design muito legal para me destacar no meio. Para as pessoas entenderem, poxa, isso aqui o cara faz com excelência. É aquela história que eu disse, não é só o Jesus te ama, não é, definitivamente. O produto tem qualidade, o produto tem durabilidade e se fala muito hoje sobre sustentabilidade e tudo. Eu acho que a sustentabilidade está em você ter produtos que durem muito tempo. É aquela coisa, não, é pegada verde e tal, né? Mas não, você tem que ter coisas que durem o tempo que você achar necessário. Tem clientes meus que reclamam, inclusive, dizer, rapaz, produz algo que dure menos para eu comprar mais. Eu digo, velho, você tem que usar, e se você encher o saco da estampa, faz uma doação para alguém. E aí você compra outras novas e vai. Mas eu acho que principalmente para o homem, porque a marca é masculina, o cara comprar uma peça e com 2, 3 lavagens a peça tá sem condição de usar, toda detonada, isso é muito frustrante. Então, na verdade, lá em casa é mais para minha mulher, entendeu? Porque se detonar ou não, eu tiro e vou para o shopping e tal. Mas você não gostaria que ela se acabasse? Por exemplo, e é frustrante. Por exemplo, eu lembro essa questão de marca de praia, eu curto muito. Apesar de ser mineiro de BH, né? Nossa praia é no Espírito Santo. Mas então, eu, enquanto solteiro, principalmente solteiro, a gente tinha recurso, então não tinha filho para criar, então podia comprar uma bermuda mais legal.
Aí tem os dois lados da moeda. Tem, às vezes você pagou caro num produto e o produto estragou rápido. Isso é mega frustrante. Tem também quando você vai numa loja mais assim, mais barata, mais em conta, fala assim, em vez de eu comprar uma camiseta mais cara, eu vou comprar umas 3 mais baratas. Só que as 3 mais baratas não duram 6 meses. Não duram, e tem a coisa que, se a gente for pensar que a indústria da moda é a indústria que mais polui o meio ambiente no mundo, aí falando sobre sustentabilidade, você não está sendo nem um pouco sustentável. Você está consumindo... Isso vai de encontro até com o meu próprio negócio. Porque eu deveria, entre aspas, incentivar o consumo, né? Mas do outro lado o consumo consciente. Você precisa ter um consumo consciente. Porque é satisfatório, cara. Porque a gente fica nesse consumismo de querer sempre uma coisa nova, mas é satisfatório quando você tem uma peça de roupa, né? Eu tinha uma bermuda, nem me importa, não tem problema de jabá aqui, mas eu tive uma bermuda da Levi's que um amigo comprou nos Estados Unidos. Tinha 2 anos que ele estava com ela. Aí, tipo... Ele emagreceu bem e tal, que você quer, a bermuda já tava mó larga nele. E ele é meu amigão. Ele falou, ó, isso daí que vai dar no neto, entendeu? Aí ele falou, fica pra você. Cara, ele tinha comprado há 2 anos. Aí foi o time to say goodbye, foi o ano passado. Foi um triste... Eu me despedi tristemente. Mas eu fiquei com ela 10 anos. E por maioria desses 10, ela era uma bermuda bacana de sair e tal, que você quer, tipo assim, podia fazer mó onda e tal, sabe? Aí você vai ver, não, mas quanto custa um produto desse? O produto não é barato. Mas, poxa, mas entre aspas, você tira proveito 12 dele, anos. 12 anos. Tem várias marcas assim que eu me identifiquei. Já ganhei camisa que foi do meu pai, exatamente. Aí meu pai que engordou e me deu uma camisa. A camisa ficou novinha por anos e anos e anos. Então, tipo assim... Isso é importante também, até mesmo como testemunho do que você está fazendo, não só por querer ser verdinho, né? Mas por ser cristão, tipo assim, olha, eu tô te vendendo algo justo, você pode até estar achando que o meu preço é mais alto do que o do outro, mas eu tô vendendo algo que é bom, que é garantido, que vale a pena. Eu foco muito nisso, na qualidade do produto. Ele tem que ter uma qualidade boa. A cada coleção eu melhoro detalhes que às vezes o cliente nem percebe. Uma costura, um acabamento, a cor, melhorar. E eu vou fazendo isso de forma constante. Porque não dá para fazer de qualquer jeito. Eu gosto de fazer as coisas, isso na minha vida. Eu gosto de fazer as coisas com muita excelência. Eu gosto de fazer as coisas, assim, legais. E quando fala em design e tudo, aí é que eu prezo por fazer algo bonito, que chame a atenção das pessoas. Isso é até um trabalhar, porque eu acho que quem é assim acaba tendo dificuldade de colocar para frente as coisas, né? Porque você fica naquela buscando uma perfeição que não existe e que ela não vai vir, e você quer fazer a coisa muito excelente, então você tem que saber dosar. Pô, tá legal? Toca para frente. É um negócio. Uma outra coisa nessa área de moda, porque você, além disso, você falou que foi estudar sobre isso, fez uma pós-graduação, né, nessa área e tal, para melhorar a sua qualidade de trabalho. Mas uma das coisas que me chamam muita atenção, principalmente sua empresa é de moda masculina, é como também a tendência do mercado de transformar aquilo que era nitidamente masculino em algo meio que neutro, que nem neutro é, né? É muito assim, tudo muito justo, tudo muito colado, muda o corte. Tem uma loja, loja muito forte na Inglaterra, nos Estados Unidos, que não tem aqui no Brasil, e que toda vez que eu viajava para fora eu gostava, porque o preço bom e top a qualidade. Aí eu lembro que uma das últimas vezes que eu fui à Inglaterra, 2019, eu falei com o pessoal que estava junto comigo, não, eu preciso ter um tempo para ir na loja tal, porque não tem no Brasil e o produto é muito bom. Aí a dona da casa falou assim, eu acho que você não vai gostar mais dessa loja não. Aí eu falei assim, por quê? Eu falei assim, porque eles mudaram totalmente a coleção. Você não consegue comprar, né, uma cueca que pareça coisa de homem. Aí eu falei assim, não acredito. Ela falou assim, aí o pessoal da casa falou assim, então vai lá. Eu fui, cara, eu fiquei tão triste. Porque não tinha mais nada. Mudou totalmente o conceito da marca. Tem uma loja no Brasil, assim, aliás, que está no Brasil. Sim. Aí, um dos homens mais ricos do mundo aí, vocês já sabem qual que é. Aí... Não, eu nem quero saber, mano. Que eu lembro que a última vez que eu fui buscar uma roupa com a minha esposa, ela já ficava revoltada. Falando, não tem uma roupa aqui que pareça uma roupa de homem?
Mas eles entraram ali forte ali naquela coisa da roupa não binária, entraram nessa onda aí, né? E como é que... Isso você já chegou pra você? Já. Ou tipo, o pessoal nem dá bola, tal? Já no chegou. seu mercado ainda o pessoal não tá nem aí? Uma vez eu fui dar uma palestra num curso de moda, né, na faculdade lá em João Pessoa, e a primeira pergunta que me fizeram foi essa. Depois de eu falar sobre o case e tudo, aí o aluno levantou a mão, a primeira pergunta foi essa. Tava uma campanha forte da CIA e sobre essas roupas sem gênero. Uhum. E o aluno me perguntou se era um posicionamento da hora, né, mais para frente, lançar uma coleção sem gênero, que homem e mulher usassem. É não binária, né? E eu disse, cara, não. O público é masculino. Primeiro, não é de acordo com o que eu creio. Segundo, eu não vou confrontar os meus próprios clientes. Se eles já aceitam isso da forma que está sendo feita, por que eu vou mudar a filosofia da empresa, da marca? Eu não acredito que seja interessante, né? Vai de confronto com tudo. Então, mas isso é uma realidade que é muito forte hoje em dia. Pegar a figura masculina e transformar como o opressor, né? O cara não pode ter mais características de homem hoje em dia e acaba sendo transferido para a moda isso. Porque isso acho que a moda acho que é o primeiro lugar que destaca, né? Arte também muito, né? Mas moda é porque, tipo assim, você veste Tá no corpo, isso, né? exato. É o primeiro lugar onde Exato. tem esse impacto, né? É tanto que hoje você não consegue mais realmente ir para a loja e ter uma compra que você faça, poxa, isso aqui tem minha cara. Então, esse aí eu acho que é um dos conceitos da minha empresa. É você ter uma marca que represente aquilo que você acredita. Uhum. Tem marcas muito fortes que eu acho muito legais e que antes de ter a hora eu usava, mas quando eu vi o posicionamento da marca, isso através de estampas. Estampas que não me representam de forma nenhuma. Mesmo achando a marca legal, né, a história da marca legal, eu simplesmente não vou mais comprar. Porque isso aqui não tem nada a ver comigo. Uhum. Então, o lance da hora é esse, você ter uma marca que represente aquilo que você acredita. E que é muito carente no universo cristão. Você ter coisas que lhe representem. É muito carente. Isso vai para tudo. Eu gostei demais da coisa de que você precisa fazer algo com excelência, com relevância. Não necessariamente ele precisa ter uma pegada cristã, mas se você como cristão, você tem que transferir, para tudo que você faz na sua vida, você tem que transferir os conceitos do cristianismo para o seu negócio. No caso da moda, eu acho que é muito válido ter peças que você possa usar. Uma camiseta da hora, você vai num shopping, você vai numa festa. Teve um cara que mandou uma pergunta: eu posso ir num show com a camiseta da hora? Você pode, se você quiser, vá. E outra, nem... Você está evangelizando, que mas ao mesmo tempo, nem toda roupa que você produz tem um versículo escrito. Exato. Né, até para quem está assistindo, né, porque o nosso programa é em áudio e vídeo, quem está assistindo pode ver, tipo assim, você está usando uma camiseta da hora. Isso. É uma camiseta preta, com bolso e a marca. Pronto. Exato. Né? Então não é que tudo está escrito. Exato. Né? E outra, né? Deus vai te condenar se você estiver usando uma camisa evangélica numa festa. E numa festa. A pergunta que você pode fazer é assim: que festa não... é essa? Que festa é essa? A paquera não vai dar certo. Aí, tipo assim, aí é que nem fala o André Valadão, né? Quando ele tem aqueles memes, ele tá famoso, agora coisa que ele você é crente não. Não é crente não. Ou seja, você tá querendo dizer assim: eu posso ir com a sua camiseta num lugar mundano, pecaminoso. Ele falou assim, você não pode ir, o problema não é a camiseta, não. Você não pode ir com qualquer camiseta. Você tá querendo arrumar uma desculpa. Tipo assim, mas se eu tiver uma camiseta da hora, eu não posso ir em lugares, né? Tipo assim, nocivos à fé, né? Você não deve se misturar com as coisas do mundo de jeito nenhum. Aparece de tudo. O pessoal brasileiro é tirador de onda, né? O cara mandou um dia desse uma mensagem dizendo: se Jesus estivesse vivo, ele usaria a hora. Como é que o cara imagina essas coisas? E aparece muita mensagem. Mas é novamente a ponte, tirando... né? Você devia dizer assim: então use, porque Jesus está vivo.
Ai de você de achar que ele não está vivo. Exato. Né? Então os caras eu não sei se eles fazem para confrontar, para ver qual é o posicionamento, se faz porque gosta da tiração mesmo, de fazer brincadeira. Mas eu acho que o principal é você ter um posicionamento muito bem definido, é você ter um produto de qualidade, é você saber o motivo de estar fazendo aquilo ali. Então, para mim, realmente é um privilégio poder falar sobre Deus através das estampas, através da empresa, poder conversar, receber pessoas, até ouvir testemunhos sobre uma estampa que mudou a vida do cara, eu já ouvi. Então, isso é gratificante. E eu sei que tudo tem que ser para a honra e glória de Deus. Tudo ali. Então, talvez por isso que seja tão difícil empreender, né? Especificamente no Brasil é muito difícil, mas com essa visão cosmo-cristã, talvez seja tão difícil, porque até o próprio cristão muitas vezes não valoriza. Já teve vezes de eu montar stand de venda em igrejas e o cara, não, tá muito caro, não vou pagar uma camiseta cristã tantos reais, não vale a pena. Eu digo, poxa, então vai lá, compra lá da Renner, sei lá, de outra marca, né? John, qualquer coisa, vai lá, compra, porque se você não tem o entendimento que aquilo ali faz parte da sua identidade como cristão, que você, através de uma estampa, você está levando a palavra de Cristo, de alguma forma, que as pessoas olham e acham interessante. Poxa, o que é isso? Um dia desse eu estava com uma camiseta que tem dessa última coleção, o versículo da parábola do semeador, todo nas costas. E aí, eu estava na fila do banco, aí eu olhei para trás e o cara estava lendo. Né? Quando ele percebeu que eu olhei, ele ficou bem... Mas poxa, que legal. De certa forma, eu estou impactando a vida de alguém. Se aquilo ali vai gerar alguma semente, se aquilo ali vai ter algum fruto no coração dele, ótimo. Aí o Espírito Santo vai. Mas é uma forma de falar sobre Deus sem eu me expressar. Então, você se torna um evangelho ambulante, né? Qualquer lugar que você está... Na verdade, você se expressou, né? Sim. Em algum nível, exato. Né? Você não expressou verbalmente, mas... Exato. A arte era uma forma de expressão, né? Sem dúvida. É fantástico. E eu gostaria muito de poder expandir isso até para outras áreas, não só para moda. Tipo, pinturas, né? Eu gosto de pintar, eu gosto de fazer aquarela. Então, você poder falar sobre Deus através das artes, inclusive eu vou ler esses livros aí, porque acho que acrescenta muito nessa visão. E é uma coisa que para o cara que tem essa veia artística, já é naturalmente difícil você precificar a arte. Ainda quando junta com uma arte cristã, aí é que o negócio... Uma mentalidade equivocada demais que se tem, acho que principalmente no Brasil, né? Que tudo que é, entre aspas, evangélico tem que ser de graça, né? E não importa a qualidade. Uma discussão em outro nível, né? Mas que eu tenho tido recentemente com alguns amigos que são muito queridos que estão nessa área de publicação, de edição evangélica. Eu falei assim, por que a gente não tem uma Bíblia para a vida toda? Essa é a minha fala. Porque você compra nos Estados Unidos, na Europa, Bíblias de alto luxo. Aí quando a pessoa escuta isso no Brasil, eu acho que luxo. É alto luxo. É tipo assim, é vaidade. Eu falei assim, não. É porque esses dias minha esposa falou assim, meu bem, peguei uma Bíblia que você deixou no carro e foi pro estudo na igreja, quando chegou lá a capa caiu. Então, poxa, qual é o problema de você ter tipo assim, uma capa de couro muito bem feita, uma costura muito bem feita, um trabalho artístico de beleza para uma Bíblia que seja aquela Bíblia que tipo assim... Depois meu filho usa, depois passa para o meu neto. Qual o problema disso? Né? Qual o problema da gente ter coisas de alta qualidade, né? Que tem relação direta com a fé? Só porque evangélico é barato? Devia ser, o que é cristão devia ser melhor, né? Acho que é um pouco da herança católica brasileira, né? Não católica de uma maneira geral, mas aquela coisa do voto de pobreza, né? Que o cristão ele é o franciscano, né? Ele é o que faz o voto de pobreza e não pode... Ele tem que só comer aquilo que ele plantou, tal. Acho que vem um pouco. E aí, óbvio, a gente não é só uma mistura genética de culturas, né? Mas a gente também é uma mistura genética de religiões, né? A gente é uma mistura de religiões, né?
Eu digo nós enquanto brasileiros, né? Não eu, né? Mas enquanto brasileiro, né? Então... Você é um ecumenismo genético, então. Não, mas é verdade, num certo sentido, de que mesmo que a pessoa confesse a fé cristã, entenda que a Bíblia é unicamente a palavra de Deus, ele traz culturas de outras religiões sem perceber. Né? Conceitos que foram aprendidos, ensinados pelos avós, tios, pais, e que você nem sabe que isso, de repente, essas pessoas aprenderam de outras que aprenderam dentro de um contexto doutrinário religioso. Sim. Né? Gente, olha, a nossa conversa tá boa demais. Tem assunto para render, mas vai chegando ao fim. Eu vou puxando o freio de mão aqui, porque já deu o nosso horário. E o nosso ouvinte deve estar chegando no ponto de ônibus dele e tem que entrar para o trabalho, né? O pai de família já deu o horário de buscar as crianças na escola e assim vai. Nosso cast é para a galera que está nesse caminho aí. É claro que tem muita gente que para e ouve, eu queria agradecer quem faz isso também. Mas, Fábio, privilégio poder conhecer mais sobre sua história, sobre o seu trabalho, sobre sua empresa, esse foco seu de trabalhar a sua fé na área da moda. Obrigado demais por ter vindo e que bom ter esse bate-papo com você aqui. Eu agradeço demais o convite. E aí, quando você estiver lá em João Pessoa, você vai lá na loja para... Eu tô devendo, né, cara? O cara fala, passa aqui tomar um café comigo. Você falou aí, João Pessoa, toma vergonha na sua cara. Não, porque a gente é muito mal acostumado. João Pessoa é pequena, né, principalmente comparado com São Paulo, e é muito fácil de ir e vir, né? Aí a gente fica com preguiça de andar 5 minutos de carro. Aí toda hora a gente encontra. Toda hora a gente está encontrando. E sempre assim, as crianças estão na praia brincando, as nossas esposas estão juntas, a gente se encontra. Eu não vou nem na loja, já estou aqui na praia tomando um sorvete. Que você quer. A gente acaba esquecendo, mas estou devendo e isso não posso continuar devendo, não. Júlio, cara, valeu. Valeu, obrigado. Nosso consultor em Cosmovisão Cristã. Né? Olha cara, eu tinha aqui umas temporadas atrás, era o Felipe Fontes, agora é o Júlio Pardo, hein? Vou falar, olha... Caiu. Eu vou falar, Felipe Fontes, viu? Você tá muito atarefado, um mega doutor do Jumper. Agora o Júlio tá tomando teu lugar aqui, cara. Volta logo, hein, Felipe? Não, mas sério mesmo, Júlio, obrigado. É sempre muito legal trocar essa ideia contigo aqui. Valeu, obrigado, cara. Tá, os livros que você citou, a gente vai falar. Só para quem tá ouvindo, repete aí mais uma vez. Certo. Os livros... o primeiro é A Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer. E o segundo é A Arte Não Precisa de Justificativa, do Hans Huckmacher. Ok. E aí, então, quando o pessoal que está nos assistindo, vocês estão vendo também que essa arte está sendo colocada aí na imagem para você poder ter esse acesso. Quando a gente soltar no Insta também, a gente já solta lembrando dos livros, vale a pena. Fábio, aproveita então, fala como é que o pessoal que nos ouviu pode acessar a tua loja, tal, alcançar a sua marca e ter os seus produtos. Tá bom. Pode ser através da loja online, que o endereço é www.orastore.com.br, ou através do Instagram, que o @ é orasurfing. Orasurfing. Você coloca lá, a marquinha é uma cruzinha, é fácil, tem muito conteúdo legal, tem muita estampa legal, você vai gostar. A gente vai subir no nosso Insta também para continuar essa parceria nossa. Vamos aí, lá. Tá bom? Tá bom. Valeu, Júlio, valeu, Fábio. Valeu. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Também. Fica até a próxima, né? Logo a gente volta aqui. Valeu. E obviamente que eu queria agradecer a você que esteve conosco durante esse tempo, nos ouvindo, nos assistindo. É uma alegria estar mais essa semana juntos aqui no Theo MediaCast. Se você está nos ouvindo nas principais aplicativos de streaming, plataformas, né? E quer nos assistir na íntegra a esse conteúdo e vários outros conteúdos cristãos que são para a glória do nome de Deus, vá lá no www.theomedia.com e lá você pode abaixar o nosso aplicativo e assistir esse conteúdo do Theo MediaCast em áudio e vídeo totalmente gratuito, mas você também pode ser nosso parceiro. A Theo Media é um projeto missionário, então todas aquelas pessoas que querem ser nossos parceiros, querem andar conosco e querem ver nosso ministério continuando servindo a Cristo, né, para a glória do nome de Cristo, você pode se tornar um assinante do Theo Media, ter acesso a diversos filmes,
desenhos, tem uma área Kids bem legal. E com a sua assinatura, você, na verdade, é um parceiro em missões da Comev, Comunicações Evangélicas, e da Teomídia. Muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta aí. Um abraço para você.